Naquela cidade pequena, onde todos se conheciam pelo nome e as tradições eram levadas mais a sério do que qualquer regra escrita, a noite de Natal tinha um ritual específico que jamais era quebrado. A família se reunia em volta da mesa e ninguém se levantava antes de todos terminarem a ceia. Era algo antigo, passado de geração em geração, sempre acompanhado da frase dita pela matriarca da casa: enquanto todos estiverem à mesa, ninguém fica para trás. Naquele ano, porém, algo parecia errado desde cedo. A avó acordou inquieta, insistindo que a mesa precisava de um prato a mais. Disse que alguém ainda chegaria, alguém que não podia ficar sem lugar. Mesmo com os protestos, o prato foi colocado. Quando a ceia começou, o clima estava estranho, pesado, como se o ar estivesse mais denso. Os talheres batiam nos pratos, mas o som parecia abafado. À medida que o relógio se aproximava da meia-noite, ninguém conseguia terminar a comida. A sensação era de um nó na garganta, como se engolir fosse difícil demais. Quando alguém tentou se levantar, sentiu um peso inexplicável sobre os ombros, como mãos invisíveis forçando o corpo a permanecer sentado. À meia-noite em ponto, o relógio da parede parou. O ponteiro travou sem fazer ruído algum, e a casa mergulhou em um silêncio tão profundo que o som da própria respiração parecia alto demais. Foi então que a cadeira vazia, aquela do prato extra, se moveu lentamente para trás, arranhando o chão de madeira. Ninguém teve coragem de olhar diretamente, mas todos ouviram o som de talheres sendo usados, o raspado metálico contra o prato, como se alguém estivesse comendo ali. Um cheiro começou a se espalhar pelo ambiente, misturando o aroma da ceia com algo estragado, um odor de comida passada, antiga, quase podre. A avó começou a chorar baixinho, repetindo que aquela tradição existia para que ninguém fosse esquecido, principalmente os que não conseguiram voltar para casa no Natal. Cada palavra dela parecia carregar um peso diferente, como se estivesse confessando algo que jamais deveria ser dito em voz alta. O pânico se instalou quando perceberam que a comida nos pratos diminuía sozinha. Um pedaço de carne desaparecia, uma colherada de arroz sumia, sempre do prato extra. O pai tentou falar, pedir calma, mas sua voz saiu fraca, falhando no meio das frases. A mãe sentia algo gelado roçar suas pernas, como se alguém passasse por baixo da mesa. As crianças choravam em silêncio, incapazes de gritar, como se o som tivesse sido roubado delas. Quando alguém tentou empurrar a cadeira para trás e se levantar à força, sentiu uma dor aguda no peito, como se algo estivesse apertando seu coração. A avó então ergueu o rosto, os olhos cheios de terror, e disse que aquela ceia era para os que tinham partido sozinhos, para aqueles que morreram esperando companhia, e que, quando eram convidados, não aceitavam ser ignorados. A sensação era de que mais alguém estava sentado ali, respirando lentamente, ouvindo cada palavra. O tempo parecia não avançar. A noite se estendia de forma antinatural, como se o mundo lá fora tivesse parado junto com o relógio. A comida começou a esfriar completamente, mas ninguém conseguia terminar o último pedaço. O cheiro de podridão ficou mais forte, quase insuportável, fazendo os olhos arderem. Foi então que ouviram um sussurro baixo, vindo do centro da mesa, uma voz rouca agradecendo pela lembrança. A cadeira do prato extra se moveu novamente, agora para mais perto da mesa, e todos sentiram uma pressão no peito, uma tristeza profunda que não parecia pertencer a nenhum deles. A avó caiu em prantos, dizendo que, anos atrás, um parente tinha morrido sozinho naquela mesma noite, esquecido, e que desde então a família mantinha o ritual para que ele nunca mais ficasse sem companhia. O problema era que, naquela noite, ele não tinha vindo sozinho. Quando o primeiro sinal de luz da manhã surgiu pelas frestas da janela, o silêncio foi quebrado abruptamente. Os pássaros começaram a cantar, o relógio voltou a funcionar como se nada tivesse acontecido, e a pressão sobre os corpos desapareceu. Um a um, conseguiram se levantar da mesa, exaustos, tremendo, com a sensação de terem envelhecido anos em poucas horas. A cadeira extra estava vazia, mas o prato limpo, como se alguém tivesse comido tudo. No chão, marcas arrastadas indicavam mais de um par de pés, indo e vindo da mesa. A avó foi encontrada desacordada, com um sorriso estranho no rosto, como se estivesse em paz. Nunca mais falou sobre aquela noite.
A família tentou seguir a vida, fingir que nada havia acontecido, mas nenhum deles voltou a sentar junto para uma ceia de Natal. Dias depois, vizinhos estranharam o silêncio da casa. Quando entraram, encontraram a família sentada à mesa, imóveis, com os pratos ainda à frente e expressões de puro terror congeladas no rosto. O relógio marcava exatamente meia-noite. A comida estava apodrecida, o ar irrespirável. Havia mais cadeiras ocupadas do que pessoas vivas na casa. Desde então, naquela cidade, ninguém mantém pratos extras na ceia de Natal. Porque todos sabem que, quando você convida quem morreu sozinho, ele não vem apenas para comer. Ele vem para garantir que ninguém mais se levante da mesa. O Natal naquela casa sempre seguiu o mesmo padrão previsível. Conversas altas demais para esconder desconfortos antigos, risadas forçadas e crianças agitadas esperando o momento exato de abrir os presentes. Naquela noite, nada parecia fora do lugar até o relógio da parede marcar meia-noite. O brinde foi interrompido por um som seco vindo da sala, um impacto abafado, como algo pesado sendo apoiado no chão. Em seguida, vieram passos lentos, arrastados, cada um deles acompanhado por um leve rangido do piso, como se quem andasse carregasse um peso que não combinava com o corpo humano comum. O silêncio tomou a mesa de forma imediata, e por alguns segundos ninguém ousou se mexer. A primeira reação foi tentar racionalizar. Alguém sugeriu que poderia ser um parente atrasado, talvez uma surpresa de última hora. Mas ninguém havia tocado a campainha, e os passos não vinham da porta. Eles surgiam do centro da sala, se aproximando da árvore de Natal decorada minutos antes com tanto cuidado. As luzes piscaram uma única vez, e nesse instante as crianças começaram a chorar, dizendo que tinham visto uma sombra grande demais para ser uma pessoa comum, parada entre os presentes, imóvel, como se estivesse apenas esperando ser notada. O pai foi o primeiro a se levantar, tentando manter a calma enquanto atravessava o corredor que levava até a sala. A cada passo que dava, sentia o ar ficar mais frio, pesado, carregado de um cheiro estranho, um misto de terra molhada e tecido velho, como roupas guardadas por décadas em um lugar úmido. Quando a luz da sala foi acesa por completo, o que ele viu fez seu estômago se contrair. Pegadas grandes, molhadas, surgiam no chão seco, marcadas de forma tão nítida que pareciam ter sido feitas segundos antes. Elas não vinham da porta nem das janelas, apenas começavam ali, no meio do cômodo, seguindo lentamente até a árvore. Os presentes estavam rasgados, abertos com força, papéis espalhados como se alguém tivesse revirado tudo em busca de algo específico. O detalhe mais perturbador era o silêncio absoluto, quebrado apenas pela respiração acelerada do pai. Quando ele chamou o nome de alguém, sua voz soou fraca demais, como se o ambiente a engolisse antes de chegar a qualquer ouvido. As pegadas paravam abruptamente em frente ao sofá, sem continuidade, como se quem as fez simplesmente tivesse deixado de existir ali. As crianças se recusavam a entrar na sala, agarradas às pernas da mãe, repetindo entre soluços que o homem ainda estava ali, que ele não tinha ido embora, apenas parado de se mexer. Elas descreviam a figura com detalhes demais para serem ignorados. Roupas vermelhas sujas, uma barba desgrenhada e escura, olhos abertos demais, fixos, e um sorriso largo que não se desfazia. Um sorriso que não demonstrava alegria, mas expectativa. A mãe tentou negar, dizendo que aquilo era fruto do cansaço e da imaginação, mas sua voz tremia ao perceber que o cheiro não desaparecia. Era como se estivesse impregnado nas paredes. O pai tentou limpar o chão, passando pano sobre as marcas, mas a água do balde escurecia rapidamente, exalando um odor ainda mais forte. Quando terminou, as pegadas haviam sumido, mas a sensação de presença continuava, como se alguém observasse cada movimento da família de um ponto invisível da sala. Nenhum deles percebeu, naquele momento, que um dos presentes, pequeno e embrulhado em papel antigo, permanecia intacto sob a árvore. Foi somente horas depois, já de madrugada, que o silêncio da casa foi quebrado novamente. Um som baixo, quase imperceptível, vindo da sala, como o farfalhar de papel sendo manuseado lentamente. O pai se levantou mais uma vez, agora com o coração disparado, e encontrou o pequeno presente aberto, revelando dentro um gorro vermelho velho, manchado e úmido, exalando o mesmo cheiro de terra. Ao tocá-lo, sentiu um arrepio subir pelo braço, uma sensação de frio que não combinava com o clima da noite. Nesse instante, ouviu uma respiração pesada atrás de si, próxima demais, acompanhada de um leve ranger,
como alguém se inclinando. Ele se virou bruscamente, mas não havia ninguém. Ainda assim, o espelho da sala refletia algo que não deveria estar ali. Uma silhueta grande, desfocada, posicionada atrás dele. Quando piscou, a imagem desapareceu. O gorro caiu de suas mãos, e um som grave ecoou pela casa, algo parecido com uma risada abafada, curta, satisfeita. Na manhã seguinte, a família acordou exausta, como se ninguém tivesse realmente dormido. O cheiro ainda estava presente, mais fraco, mas impossível de ignorar. Ao abrir a porta da frente, o pai encontrou novas pegadas no quintal, agora secas, marcadas na terra, levando até o portão. O alívio foi imediato, a sensação de que aquilo finalmente tinha ido embora. Porém, ao observar melhor, percebeu algo que fez seu sangue gelar. As pegadas não seguiam para fora, mas faziam um caminho circular, contornando a casa, passando pelas janelas, pela porta dos fundos e retornando para o mesmo ponto onde haviam começado. Como se aquela coisa nunca tivesse ido embora de verdade, apenas decidido permanecer por perto. Ao voltar para dentro, encontrou a árvore intacta novamente, como se nada tivesse sido mexido. Apenas um detalhe denunciava que a noite anterior não tinha sido um pesadelo coletivo. O gorro vermelho estava pendurado no encosto da cadeira, exatamente no lugar onde ninguém costumava sentar. Depois daquele Natal, a família nunca mais celebrou a data naquela casa. A árvore foi desmontada, os enfeites guardados, e qualquer tentativa de repetir a tradição era acompanhada por uma sensação de medo silencioso. Anos depois, os moradores já não estavam mais ali, mas vizinhos afirmam que, toda véspera de Natal, luzes piscam sozinhas dentro da casa vazia, e um cheiro de terra molhada invade a rua. Alguns juram ouvir passos pesados atravessando a sala, sempre à meia-noite, sempre indo em direção ao lugar onde a árvore costumava ficar. Há quem diga que aquilo não foi uma visita, mas uma resposta, algo que aparece quando trabalhar como operador de emergência na noite de Natal era visto como um castigo leve. Poucas chamadas, quase nenhum incidente grave, a maioria das pessoas estava em casa, reunida com a família. Pelo menos era isso que diziam. Naquele ano, o plantão começou tranquilo demais. As luzes da central eram fortes, o som constante de teclados e rádios criava uma falsa sensação de controle. Faltando 3 minutos para meia-noite, o operador notou algo estranho no painel. Uma linha aberta, sem identificação, ativa havia mais de 20 segundos sem som algum. Antes que pudesse desligar, a chamada se completou sozinha. Do outro lado, uma respiração fraca, irregular, seguida por um choro baixo. Era uma criança. A voz parecia distante, como se falasse de um lugar grande e vazio. O operador tentou o protocolo padrão, pediu calma, perguntou o nome, mas a criança apenas repetia que alguém estava andando pela casa. Passos lentos, pesados, se aproximando do quarto. Ao fundo, era possível ouvir o rangido do piso, cada passo mais perto do telefone. Quando o operador perguntou onde estavam os pais, a criança respondeu algo que fez o ambiente inteiro parecer mais frio. Eles estão dormindo, mas eu acho que não estão mais respirando. A ligação começou a sofrer interferências, ruídos metálicos cortando a voz da criança. O operador insistiu, pediu o endereço, tentou rastrear a chamada, mas o sistema não retornava localização alguma, como se aquele telefone não estivesse em lugar nenhum. A criança então disse que a casa não era dela, que tinha acordado ali sem saber como tinha chegado. Enquanto falava, o som dos passos parou. Um silêncio pesado tomou a ligação, seguido por uma respiração diferente, profunda, muito próxima do telefone. O operador pediu que a criança se escondesse, que saísse do quarto, mas ela respondeu que a porta não abria mais, que algo estava segurando a maçaneta do lado de fora. No fundo da chamada, uma voz grave surgiu, baixa, quase carinhosa, dizendo que era hora de abrir os presentes. À meia-noite em ponto, o relógio da central marcou a virada do dia e a ligação caiu abruptamente, deixando apenas o tom contínuo no ouvido do operador. Menos de 2 minutos depois, outra chamada entrou. Desta vez, era uma mulher em pânico, falando rápido demais, dizendo que tinha acordado com o telefone fora do gancho e que a casa estava revirada. O operador reconheceu imediatamente o endereço informado. Era o mesmo que o sistema havia tentado, sem sucesso, localizar na ligação anterior. A mulher disse que havia marcas de mãos pequenas nas paredes do corredor,
marcas que pareciam ter sido arrastadas em direção ao quarto dos fundos. Disse também que os filhos não estavam mais nos quartos. A polícia foi acionada, viaturas enviadas, mas quando chegaram ao local não encontraram sinais de invasão. As portas estavam trancadas, as janelas intactas. Nenhuma criança foi encontrada. No quarto, apenas o telefone fora do lugar, ainda com a linha aberta. O operador ouviu tudo pelo rádio, com uma sensação crescente de culpa e impotência, como se tivesse falhado em algo que não conseguia entender. Na manhã seguinte, o operador tentou acessar o registro das ligações daquela noite. A chamada da criança simplesmente não existia no sistema. Não havia número, horário ou gravação. Era como se nunca tivesse acontecido. Apenas a segunda ligação constava, incompleta, encerrada de forma anormal. Intrigado, ele pediu as gravações de áudio da central, mas o trecho entre 23 horas e 57:05 estava corrompido em todos os terminais, não apenas no dele. Naquela mesma semana, a polícia divulgou uma nota dizendo que nenhuma criança desaparecida havia sido registrada naquela região. Ainda assim, moradores começaram a relatar algo estranho. Telefones tocando sozinhos na noite de Natal, sempre à meia-noite, e ao atender, ouviam apenas uma respiração infantil seguida por passos se afastando. O operador passou a ter pesadelos recorrentes. Sonhava com linhas telefônicas se estendendo por corredores escuros, com vozes presas do outro lado, pedindo ajuda. Em um desses sonhos, ouviu claramente a mesma voz infantil dizendo que ainda estava esperando alguém atender. Na véspera de Natal do ano seguinte, contra sua vontade, foi escalado novamente para o turno. Exatamente às 23h57, o painel acendeu. Linha sem identificação. O operador ficou paralisado, sentindo o coração disparar. A chamada se completou sozinha mais uma vez. Do outro lado, a mesma respiração fraca, a mesma voz. Mas agora a criança não chorava. Ela a agradecia. Disse que alguém finalmente tinha aberto a porta. Ao fundo, o operador ouviu o som de várias pessoas respirando juntas, muito próximas, como se estivessem reunidas ao redor do telefone. Após aquela noite, o operador pediu demissão e nunca mais trabalhou em centrais de emergência. Ainda assim, todos os anos, exatamente à meia-noite do dia 24, o telefone de sua casa toca uma única vez. Quando atende, não há voz, apenas o som distante de passos e uma respiração calma, satisfeita. Em algumas ocasiões, ele jura ouvir mais de uma criança rindo baixinho, como se estivessem brincando em algum lugar do outro lado da linha. Antigos funcionários da central afirmam que, em noites de Natal, algumas chamadas entram sozinhas, vindas de linhas que não existem mais, sempre com o mesmo padrão. Dizem que são vozes de crianças que nunca conseguiram voltar para casa e que aprenderam a usar os telefones para não ficarem sozinhas naquela noite. Porque, quando ninguém atende, algo do outro lado sempre acaba vindo buscar companhia. Aquela mãe sabia exatamente quantos dias faltavam para o Natal porque cada um deles tinha sido contado com ansiedade e cansaço. O ano tinha sido difícil, dinheiro curto, turnos extras no trabalho e noites mal dormidas tentando garantir ao filho ao menos a sensação de que aquela data ainda significava alguma coisa. Ela lembrava perfeitamente de cada presente que tinha comprado, poucos, simples, embrulhados com cuidado e colocados sob a árvore pequena montada no canto da sala. Por isso, quando acordou na manhã do dia 25 e viu um embrulho grande onde antes não havia nada, sentiu um frio imediato percorrer o corpo. O papel era antigo, amarelado, com rasgos nas bordas, e o laço parecia feito à mão, grosso, áspero demais para ser decorativo. Ela tentou pensar em alguma explicação lógica, talvez um vizinho, talvez alguém da família, mas ninguém tinha a chave da casa. O filho, animado, correu até o presente antes que ela pudesse impedi-lo. Seus olhos brilharam de um jeito diferente, intenso demais, como se reconhecesse algo ali. Quando o papel foi rasgado, revelou um brinquedo velho, claramente usado, com partes gastas e manchas escuras que pareciam ferrugem misturada com algo seco demais para ser só sujeira. Apertado, mas tinha um peso estranho, como se fosse maciço demais. O filho começou a brincar imediatamente, sentando-se no chão da sala e conversando com ele em voz baixa, como se recebesse respostas. A mãe observava de longe, tentando ignorar a sensação crescente de desconforto.
Ao longo do dia, percebeu que o garoto repetia frases que ela nunca tinha ensinado, palavras antigas, ditas com uma entonação estranha, grave demais para uma criança. Quando perguntava onde tinha aprendido aquilo, ele apenas sorria e dizia que o brinquedo estava ensinando. A casa parecia mais silenciosa do que o normal, como se os sons fossem abafados pelas paredes. À tarde, a mãe tentou guardar o presente em um armário, dizendo que estava quebrado, mas quando voltou à sala, o brinquedo estava novamente embaixo da árvore, exatamente no mesmo lugar. O filho não demonstrou surpresa. Apenas disse, com naturalidade assustadora, que ele não gostava de ficar guardado. Naquela noite, a mãe teve dificuldade para dormir. O silêncio era quebrado por passos leves vindo do quarto do filho, acompanhados de murmúrios baixos, como duas vozes conversando. Ao abrir a porta, encontrou o garoto sentado na cama, acordado, olhando para o canto escuro do quarto. O brinquedo estava no chão, voltado para a parede, como se estivesse observando algo invisível. O filho disse que ele estava feliz por não passar o Natal sozinho naquele ano. Ao tentar levar o brinquedo para fora do quarto, a mãe sentiu uma dor aguda na cabeça, uma pressão forte, como se alguém gritasse dentro de sua mente. Ela largou o objeto no chão e caiu de joelhos, ofegante. O garoto apenas observava, em silêncio, com um sorriso calmo demais para a situação. Quando finalmente conseguiu se levantar, o brinquedo já estava novamente ao lado da cama, e a porta do quarto se fechou sozinha com um estalo seco. Desesperada, a mãe decidiu se livrar do presente de qualquer forma. Na madrugada, colocou o brinquedo em um saco de lixo e saiu de casa, andando até um container distante, tentando ignorar a sensação de estar sendo observada. Ao jogar o saco dentro, ouviu um som oco, como algo pesado batendo no fundo, seguido de um ruído baixo, quase um suspiro. Voltou para casa correndo, trancou a porta e tentou se acalmar. Quando entrou na sala, o saco de lixo estava no chão, intacto, e o brinquedo havia sido retirado, colocado cuidadosamente embaixo da árvore. O filho estava acordado, parado no corredor, e disse que ele não gostava quando tentavam mandá-lo embora. Disse também que aquele brinquedo sempre voltava para quem estava sozinho no Natal, para quem fazia pedidos em silêncio, mesmo sem perceber. A luz da sala piscou, e por um segundo a mãe jurou ver uma sombra grande demais atrás do filho, inclinando-se como alguém agradecendo. A partir daquele dia, o comportamento do garoto mudou. Ele falava menos, observava mais, passava horas sentado com o brinquedo, imóvel, como se escutasse histórias longas demais para uma criança. A casa parecia envelhecer rapidamente, com manchas surgindo nas paredes e um cheiro constante de mofo e terra. À noite, a mãe ouvia passos pesados circulando pela sala, sempre indo até a árvore, sempre parando em frente ao brinquedo. Em uma dessas noites, ouviu uma voz grossa, baixa, agradecendo pelo convite e dizendo que fazia muito tempo desde a última vez que alguém tinha se lembrado dele. A mãe tentou rezar, pedir ajuda, mas as palavras pareciam não sair do lugar, engolidas pelo silêncio da casa. Ao olhar para o filho, percebeu que ele já não brincava, apenas observava, com os olhos vazios demais, como alguém que já não estava mais sozinho. Na manhã seguinte, vizinhos estranharam o silêncio da casa. A porta estava destrancada, a árvore de Natal ainda montada, mas a casa parecia abandonada. A mãe nunca mais foi vista. O garoto foi encontrado dias depois, sentado no chão da sala, abraçado ao brinquedo velho, murmurando frases incompreensíveis. Nenhum sinal de violência foi encontrado, apenas marcas profundas no chão, como se algo muito pesado tivesse passado por ali repetidas vezes. O brinquedo desapareceu antes que pudesse ser recolhido. Hoje, há relatos de que, em alguns natais, crianças acordam e encontram presentes que não foram comprados por ninguém, embrulhados em papel antigo, esperando silenciosamente embaixo da árvore. E dizem que esses presentes nunca aparecem em casas cheias, apenas onde alguém fez, mesmo sem perceber, o pedido de não passar aquela noite sozinho. A missa da meia-noite sempre foi o momento mais esperado do Natal naquela cidade. A igreja ficava cheia, bancos ocupados por famílias inteiras, vozes se misturando em cânticos conhecidos e um clima artificial de paz pairando no ar. Naquela noite, porém, algo parecia fora de lugar desde o início. O padre notou antes de todos. Enquanto caminhava em direção ao altar, percebeu uma figura sentada no último banco, isolada,
imóvel demais. Não cantava, não abaixava a cabeça, não reagia às palavras da liturgia. Era apenas uma silhueta escura, difícil de definir, como se a luz das velas evitasse tocá-la. O padre tentou ignorar, seguiu a missa, mas a sensação de estar sendo observado não o abandonava. Cada vez que erguia os olhos, a figura permanecia ali, exatamente na mesma posição, como se o tempo não tivesse qualquer efeito sobre ela. Quando o relógio marcou meia-noite, o sino tocou, mas o som pareceu estranho, abafado, quase distante. Algumas pessoas se entreolharam, desconfortáveis, sentindo um arrepio inexplicável. Foi nesse momento que o padre percebeu que ninguém mais estava sentado perto daquela figura. Os bancos ao redor estavam vazios, como se as pessoas evitassem instintivamente aquele lugar. Ao final da missa, enquanto os fiéis se levantavam e começavam a sair, a figura continuou sentada. O padre decidiu se aproximar, acreditando que poderia ser alguém passando mal ou apenas um morador de rua buscando abrigo. À medida que caminhava pelo corredor central, sentiu o ar esfriar de forma abrupta. O cheiro dentro da igreja mudou, deixando de ser incenso e velas para algo mais antigo, seco, como pedra molhada e cinzas. Ao chegar perto, o padre tentou falar, mas as palavras ficaram presas na garganta. O rosto daquela coisa parecia humano, mas estava envolto em uma sombra densa demais para ser explicada pela iluminação. Os olhos estavam abertos, fixos, refletindo a luz de forma errada, como vidro antigo. Quando a figura se levantou, revelou-se alta demais, com movimentos lentos e rígidos, como alguém que não se acostumara a usar um corpo. Ela se inclinou levemente e sussurrou, com uma voz grave e baixa, que sempre aparecia quando era chamado. Disse que gostava daquela noite porque as pessoas fingiam que o mundo era bom, que nada de ruim existia. O padre sentiu as pernas falharem quando percebeu que a voz ecoava pela igreja, mesmo sendo baixa, como se o próprio lugar amplificasse aquelas palavras. A figura começou a caminhar em direção ao altar, deixando marcas escuras no chão de pedra. Onde seus pés tocavam, o chão parecia queimar, soltando um leve vapor. O padre tentou rezar, mas cada palavra parecia arrancada de sua boca com dificuldade. A coisa disse que aquela missa era um convite, que cada oração feita sem convicção abria espaço para que outros atravessassem. Disse também que o Natal era especial porque reunia vivos e mortos em torno da mesma esperança vazia. Quando chegou perto do altar, a figura parou, inclinou a cabeça e agradeceu pela lembrança. As velas se apagaram ao mesmo tempo, mergulhando a igreja na escuridão total. Um som semelhante a passos descalços ecoou pelo salão vazio, indo e voltando lentamente. Na manhã seguinte, a igreja foi encontrada aberta. O interior estava intacto, mas o chão apresentava marcas estranhas, como pegadas queimadas, levando do último banco até o altar. O padre foi encontrado ajoelhado, imóvel, com os olhos abertos e uma expressão de terror absoluto. Não havia sinais de luta, nem explicação lógica para o que aconteceu. As câmeras de segurança não registraram nada durante toda a noite, apenas estática no horário exato da meia-noite. A diocese atribuiu o ocorrido a um mal súbito, mas moradores começaram a comentar que, desde então, o sino da igreja tocava sozinho em algumas madrugadas, sempre no mesmo horário. Com o passar dos anos, a missa da meia-noite deixou de ser realizada naquela igreja. Ainda assim, moradores afirmam que, toda véspera de Natal, uma luz fraca pode ser vista acesa no altar, mesmo com o local fechado. Alguns dizem ouvir passos lentos ecoando pelos corredores e um sussurro baixo agradecendo pela reunião. Há quem jure que, se alguém entrar na igreja exatamente à meia-noite, encontrará um banco ocupado no fundo, reservado para algo que sempre aparece quando é chamado. Porque nem toda presença que surge no Natal vem em busca de fé, algumas vêm apenas para lembrar que sempre foram convidadas, mesmo quando ninguém percebeu. A ligação surgiu no sistema exatamente às 2 horas em ponto, sem número de origem, sem localização, sem qualquer dado técnico associado. O telefone do operador simplesmente tocou, ignorando todos os filtros automáticos. Ao atender, não houve silêncio inicial, apenas uma voz masculina já falando, como se a conversa estivesse em andamento antes mesmo da conexão existir. A voz afirmou, com tranquilidade desconcertante, que ligava apenas para avisar que o 911 não deveria mais atender certas chamadas depois da meia-noite. O operador tentou interromper, seguindo o protocolo, mas a voz continuou,
dizendo que aquele horário tornava as linhas finas demais. Ao fundo, era possível ouvir outros telefones tocando, mas não na central, e sim dentro da própria ligação, criando um eco impossível. O operador sentiu um arrepio imediato ao perceber que a voz não demonstrava urgência, apenas certeza absoluta do que dizia. O operador exigiu identificação, e a voz respondeu que nomes não funcionavam bem do outro lado, porque se desfaziam rápido demais. Em seguida, começou a descrever a sala da central com precisão perturbadora. O número de mesas, a posição das cadeiras vazias, a luz fluorescente que piscava acima da terceira fileira. O operador tentou desligar, mas o botão não respondeu. A voz explicou que aquela ligação não vinha de fora, vinha de dentro, atravessando um caminho que sempre existiu nas linhas de emergência. Enquanto falava, o operador percebeu que alguns colegas ao redor pareciam imóveis, olhando fixamente para as telas, como se não ouvissem nada além de seus próprios telefones. A voz comentou que isso acontecia quando alguém escutava além do necessário. A ligação começou a apresentar um atraso estranho, com a voz do operador retornando segundos depois, distorcida, como se fosse testada e ajustada. A entidade afirmou que cada chamada interrompida deixava algo incompleto, um espaço mal fechado, e que espaços assim acumulavam presença. Disse também que algumas pessoas não ligam para pedir ajuda, mas porque já estão sendo usadas como pontos de passagem. O operador sentiu dificuldade para respirar, percebendo que o ar ao redor parecia pesado, abafado, enquanto a voz descrevia detalhes pessoais demais, como o relógio atrasado em seu pulso e o copo de café frio esquecido ao lado do teclado. O tom da entidade não era ameaçador, mas didático, como alguém explicando regras antigas demais para serem questionadas. Sem ser provocada, a voz começou a imitar outros atendimentos, alternando timbres, idades e emoções com perfeição assustadora. Em poucos segundos, reproduziu o choro de uma criança, a voz trêmula de uma mulher e o desespero contido de um homem, todas retiradas de chamadas reais registradas no sistema. O operador percebeu que reconhecia aquelas gravações. A entidade explicou que aprender a falar era fácil quando se escuta o suficiente, e que centrais de emergência são lugares ideais para isso. Enquanto falava, todos os telefones da sala começaram a tocar simultaneamente, exibindo chamadas sem número, criando um som ensurdecedor. A voz afirmou que aquilo não era um ataque, mas um retorno, porque cada ligação atendida deixava um rastro. O operador tentou se levantar para alertar alguém, mas percebeu que seu corpo não respondia como deveria. A voz disse que o problema não era o medo, e sim a atenção, porque dar atenção demais sempre abre portas. Ela explicou que o 911 funcionava como um farol, chamando coisas que vagam entre estados incompletos, atraídas por vozes humanas em desespero. A entidade afirmou que já atravessava aquelas linhas há muito tempo, mas que agora estava aprendendo a permanecer. Sons de passos ecoaram dentro da ligação, aproximando-se lentamente, acompanhados por uma respiração grave que não vinha de nenhum operador da sala. A voz comentou que a próxima chamada não seria interrompida, porque não dependeria mais de fios ou sinais. Nos segundos finais, a entidade avisou que aquela ligação era apenas um aviso de cortesia, algo que humanos raramente oferecem, mas que ela estava tentando aprender. Disse que, a partir daquela noite, algumas chamadas chegariam completas demais para serem desligadas. A voz desejou um bom turno ao operador, usando seu nome completo, e então a ligação caiu sozinha. Instantaneamente, todos os telefones da central ficaram mudos ao mesmo tempo, as telas apagaram e o relógio da parede travou exatamente às 2 horas. Mais tarde, ao revisar os registros, não havia nenhuma gravação daquela chamada. Apenas um novo protocolo apareceu no sistema, sem data de criação, orientando os operadores a nunca atender ligações sem origem após a meia-noite, como se aquela regra sempre tivesse existido. Naquela estrada isolada, o Natal nunca foi sinônimo de celebração. Caminhoneiros que cruzavam o trecho à noite diziam que algo sempre mudava no ar quando o relógio se aproximava da meia-noite do dia 24. Um deles, experiente, acostumado a longas jornadas e silêncios intermináveis, decidiu ignorar os avisos. Precisava entregar a carga antes do amanhecer e não podia perder tempo. A estrada estava vazia demais, sem carros, sem luzes, sem sinal de celular. À medida que avançava, percebeu que o rádio começou a falhar, alternando músicas natalinas antigas com chiados longos e desconfortáveis.
Quando o relógio do painel marcou 23h59, o caminhão passou por um ponto conhecido como Trevo Velho, onde havia um acostamento largo e abandonado. Foi ali que ele viu alguém parado à beira da estrada. Um homem alto, vestindo roupas claras demais para a escuridão, segurando algo que parecia um presente embrulhado. O caminhoneiro hesitou, mas decidiu parar. Afinal, era Natal. Quando desceu do caminhão, sentiu o frio atravessar a roupa como se o ar estivesse errado naquele lugar. O homem não se aproximou, apenas ficou parado, olhando fixamente. O rosto era difícil de distinguir, como se estivesse sempre fora de foco. Ele estendeu o embrulho e disse, com uma voz baixa e arrastada, que ninguém deveria passar o Natal sozinho naquela estrada. O caminhoneiro tentou responder, mas as palavras saíram presas na garganta. Ao aceitar o pacote, percebeu que estava quente, como se tivesse sido retirado de perto de um corpo vivo. Ao levantar os olhos novamente, o homem já não estava mais ali. O rádio do caminhão voltou a funcionar sozinho, agora tocando uma música infantil de Natal, repetitiva demais, quase hipnótica. Confuso, o caminhoneiro entrou no veículo e seguiu viagem, tentando convencer a si mesmo de que tinha ajudado alguém em necessidade. Minutos depois, começou a notar algo estranho. Pelo retrovisor, jurava ver uma silhueta sentada no banco do passageiro, imóvel, acompanhando cada curva da estrada. Sempre que virava a cabeça, o banco estava vazio. O embrulho que tinha recebido agora estava sobre o painel, mesmo ele tendo deixado no assoalho. Um cheiro de poeira antiga e tecido velho tomou a cabine. A música no rádio mudou para vozes baixas, como um coral distante cantando fora de ritmo. O caminhoneiro sentiu um peso crescente no peito, uma tristeza que não era dele, lembranças que não reconhecia. Pensou em parar, abandonar o caminhão, mas cada tentativa de reduzir a velocidade fazia o motor engasgar, como se algo não quisesse que ele parasse. À meia-noite exata, o painel apagou por um segundo. Quando voltou, o caminhoneiro percebeu que não estava mais na mesma estrada. Ao redor, apenas escuridão e árvores retorcidas, formando um corredor estreito demais. O rádio ficou mudo, substituído por uma respiração profunda vinda do banco ao lado. Lentamente, uma mão surgiu no campo de visão, apoiando-se no painel. Era grande demais, pálida demais, com dedos longos e rígidos. A voz que veio em seguida não pediu nada. Apenas agradeceu pela carona. Disse que fazia muitos anos desde a última vez que alguém parava naquele trecho na noite de Natal. Disse também que aqueles que aceitavam presentes naquela estrada sempre levavam algo de volta. O caminhão foi encontrado horas depois, parado no acostamento do Trevo Velho. O motor ainda quente, a porta aberta, nenhuma sinal do motorista. Dentro da cabine, havia marcas profundas no banco do passageiro, como se algo muito pesado tivesse se sentado ali por muito tempo. No painel, um embrulho rasgado revelava um objeto antigo. Uma fotografia amarelada mostrando vários caminhoneiros desconhecidos, todos com o mesmo olhar vazio, parados naquela mesma estrada. Nenhum corpo foi encontrado. A carga permaneceu intacta. O caso foi tratado como desaparecimento comum, mas moradores da região passaram a relatar que, em noites de Natal, caminhões passam sozinhos pelo trecho, com faróis acesos e cabine vazia. Hoje, quem dirige por aquela estrada evita parar, principalmente quando vê alguém esperando no acostamento segurando um presente. Dizem que não é um pedido de ajuda, mas um convite. Um convite para não passar o Natal sozinho, para compartilhar a estrada, a cabine e, eventualmente, o lugar no banco do passageiro. Alguns juram ouvir, ao longe, músicas natalinas antigas misturadas ao som de motores que não deveriam estar funcionando. E há quem diga que, se você aceitar carona ou presente naquela noite, seu nome acaba entrando na fotografia, e alguém finalmente deixa de viajar sozinho naquele trecho esquecido. O bairro parecia tranquilo naquela véspera de Natal. Casas enfeitadas, luzes piscando, crianças correndo pela rua com cachecóis improvisados, e um clima de celebração no ar. Para quem morava ali, tudo parecia normal demais, até que a família Martins decidiu manter a tradição de colocar uma vela na janela para lembrar os parentes que não puderam estar presentes. Por volta das 23h30, a mãe percebeu algo estranho, uma silhueta parada na calçada, observando a casa. Não era um vizinho comum,
Parecia alto demais e imóvel, com o rosto coberto por sombras. Quando o relógio bateu 23h50, a figura se aproximou lentamente, sem fazer barulho, e parou em frente à janela, exatamente onde a vela brilhava. A família tentou ignorar, pensando ser algum brincalhão da vizinhança, mas a sensação de desconforto crescia a cada minuto. À meia-noite, a rua ficou silenciosa de forma abrupta. Nenhum carro, nenhum som de festa, apenas o chiado da vela queimando. A silhueta então começou a se mover de forma estranha, quase flutuando, contornando a casa até a porta da frente. A mãe, tremendo, observou enquanto a mão da figura se estendia, tocando a maçaneta por um instante antes de desaparecer. Nenhum toque, nenhuma força, apenas a sensação de que alguém havia tentado abrir a porta. O pai tentou acender a luz externa, mas a lâmpada piscou violentamente e apagou. No momento em que voltou, a silhueta havia desaparecido, mas a família sentiu que o ar dentro da sala havia ficado pesado, sufocante, como se a presença continuasse ali, invisível. Minutos depois, pequenos sons começaram a ecoar dentro da casa. Um arranhar leve na janela, seguido por passos no corredor, embora ninguém tivesse saído da sala. As crianças começaram a chorar, apontando para cantos escuros onde não havia ninguém. A mãe decidiu verificar o andar de cima, mas ao subir, sentiu uma mão gelada encostar brevemente em seu ombro, como se estivesse sendo seguida. Nenhum sinal de invasão física, portas trancadas, janelas intactas. Quando olhou para trás, nada havia, mas a sensação de ser observada permaneceu. Descendo novamente, encontrou o cachorro imóvel, encarando a porta da cozinha, rosnando baixo para algo que ninguém via. À medida que o relógio se aproximava das 0h30, a família percebeu que objetos haviam se movido levemente. A cadeira da sala estava virada, um vaso no aparador parecia ter sido empurrado, mas nada estava quebrado. A mãe tentou acalmar todos, mas os sons aumentaram, agora acompanhados de sussurros incompreensíveis vindos de dentro das paredes. Um cheiro de terra e mofo começou a se espalhar, mais forte do que o normal. O pai então sentiu uma pressão sobre o peito, como se alguém estivesse sentado nele sem peso visível. As crianças observavam fixamente para a porta da frente, dizendo que ele queria entrar, mas ninguém sabia de quem falavam. Quando o primeiro sinal de luz do dia surgiu, a presença desapareceu, mas deixou marcas. Pequenas pegadas úmidas circulavam a sala e corredores, indo e voltando, sem saída aparente. O vaso que tinha sido empurrado estava novamente no lugar, como se nada tivesse acontecido. A família tentou agir normalmente, mas percebeu que a sensação de estar sendo observada não havia desaparecido totalmente. Sempre que alguém passava pelo corredor, sentia um arrepio percorrer a espinha. Os vizinhos comentavam que, naquela noite, podiam ouvir passos leves e sussurros vindos da casa, mas ninguém se aproximava por medo. Moradores que passaram a ocupar o local relataram que, toda véspera de Natal, velas acendem sozinhas nas janelas, portas rangem e passos ecoam pelos corredores. Alguns juram ver uma silhueta parada na calçada, observando a casa, sempre na mesma posição. E dizem que aqueles que tentam ignorar a presença sentem que algo segue, invisível, esperando o momento certo para ser notado. Porque algumas presenças não vão embora, especialmente no Natal, quando a solidão é sentida mais forte e aqueles que observam sabem que ninguém deve passar aquela noite completamente sozinho. O feriado de Natal naquela cidadezinha era conhecido por sua atmosfera acolhedora e tranquila, mas para a família Almeida, algo diferente pairava no ar naquele ano. A véspera começou normalmente, com a casa enfeitada e a ceia sendo preparada, mas à medida que a noite avançava, pequenas anomalias começaram a surgir. Primeiro, as luzes da árvore piscavam sozinhas, em um padrão irregular, como se estivessem tentando formar palavras. Depois, sons de passos suaves ecoaram pelo piso do andar superior, embora todos estivessem no térreo. A sensação de alguém observando crescia, e o cheiro de terra úmida começou a se espalhar pelo ambiente, misturado com o aroma das comidas natalinas. O relógio marcou meia-noite, e uma sombra grande e indefinida surgiu no canto da sala, projetada pelas luzes tremuluzentes da árvore. A figura parecia imóvel, mas a cada piscada de luz se aproximava lentamente, sem emitir som algum. O pai, tentando manter a calma, chamou pelo filho mais novo, mas ele apenas apontou para a sombra e disse com voz trêmula que o homem da árvore estava ali. O
O coração do pai disparou quando percebeu que a silhueta tinha proporções humanas, mas não se movia como um ser vivo comum, flutuava levemente, com os pés nunca tocando totalmente o chão. A mãe percebeu que as decorações penduradas na árvore começaram a girar levemente, como se seguissem algum movimento invisível. Então, um presente que ninguém lembrava de ter colocado no pé da árvore surgiu, embrulho antigo, com papel amarelado e um laço gasto, semelhante a algo feito décadas atrás. Quando a família se aproximou, ouviram um sussurro vindo do presente, palavras incompreensíveis, quase hipnotizantes, pedindo para que o pacote fosse aberto. A criança mais velha, curiosa demais, abriu o presente. Dentro havia um boneco antigo, com roupas vermelhas e olhos que pareciam demasiado vivos. Ele não se movia, mas emitia uma sensação inquietante de que estava ciente da presença de todos na sala. O cheiro de terra se intensificou, e a sombra começou a se projetar de forma mais definida, revelando braços longos e finos, uma postura que parecia impossível para um corpo humano. A mãe tentou afastar o boneco, mas ao tocá-lo, sentiu uma pressão forte em seu braço, como se algo segurasse com força invisível. A criança olhou para a mãe e disse que o boneco estava feliz, e que agora não precisariam passar o Natal sozinhos. Os minutos seguintes foram um pesadelo silencioso. A sombra começou a se mover em círculos ao redor da família, acompanhando cada gesto, cada respiração. Nenhum deles conseguia falar, apenas observar. O relógio avançava, mas a sensação de tempo parecia distorcida, como se cada segundo durasse minutos. A respiração da sombra era audível agora, lenta e profunda, ecoando pelos cômodos vazios da casa. Objetos começaram a se mover levemente, cadeiras rangiam, talheres tilintavam e a árvore parecia se inclinar, acompanhando os movimentos da figura. O boneco vermelho olhava fixamente para todos, como se avaliasse a reação da família, garantindo que ninguém ousasse fugir. Quando o primeiro sinal de luz do dia apareceu pelas janelas, a sombra desapareceu, mas deixou rastros. Pequenas marcas de pés, úmidos e frios, percorriam o chão, circulando a sala e o corredor, sem saída definida. O boneco havia mudado de posição, agora virado para a porta de saída. A família tentou agir normalmente, mas a sensação de que estavam sendo observados persistia, um arrepio constante na espinha. O cheiro de terra e mofo ainda permanecia, impossível de eliminar. Desde aquele Natal, ninguém conseguiu dormir na mesma casa sem sentir algo se aproximando nos cômodos escuros, principalmente perto da árvore. Anos se passaram, e a casa passou a ser evitada pelos vizinhos. Quem entrava relatava ouvir passos suaves, sussurros e risadas baixas durante a noite de Natal. Alguns juram ter visto uma silhueta observando a árvore, enquanto o boneco vermelho aparecia em lugares diferentes, sempre acompanhado do mesmo cheiro de terra. E todos concordam em uma coisa: aqueles que passam o Natal na presença desse boneco e da sombra nunca mais se sentem completamente sozinhos, mas também nunca mais se sentem seguros, pois sabem que algo os observa, paciente, esperando que a ceia termine e que a noite se alongue, até a meia-noite seguinte, quando tudo começa de novo. Na pequena cidade de Monte Verde, o Natal era sempre uma festa iluminada e cheia de vida, mas na antiga casa da família Ribeiro, a tradição carregava uma lenda sombria. Conta-se que, há décadas, um antepassado desapareceu na noite de Natal, e desde então, toda vez que a família tentava celebrar a data na casa, algo estranho acontecia. A véspera começou como qualquer outra, a ceia preparada, a árvore decorada, crianças correndo pelo corredor e risadas ecoando pelos cômodos. Mas por volta das 23h30, a energia da casa pareceu mudar. As luzes começaram a piscar, o ar ficou mais frio e pesado, e um cheiro de terra molhada e madeira antiga invadiu o ambiente, misturando-se com o aroma do peru assando no forno. O patriarca da família, tentando manter a calma, reuniu todos na sala para abrir os presentes, mas percebeu algo incomum. Um embrulho velho, fora de qualquer planejamento, estava sobre o tapete, exatamente ao lado da árvore. Não havia remetente, nem qualquer sinal de ter sido colocado ali por alguém da casa. Ao aproximar-se, notou que o papel era áspero, antigo, com manchas escuras, quase como sangue seco. Antes que pudesse tocar, uma rajada de vento atravessou a sala, apagando as velas e fazendo os enfeites da árvore tilintarem violentamente. Uma sombra surgiu no canto mais escuro do cômodo, grande e imóvel, projetando-se contra as paredes como se crescesse com a luz.
A avó, com experiência de anos de histórias antigas, reconheceu a presença. Era o mesmo espírito que aparecerá na noite em que o ancestral desaparecera. Ela começou a recitar orações baixinho, tentando afastar a sombra, mas cada palavra parecia ecoar pelo espaço sem efeito. O embrulho começou a se mexer sozinho, abrindo-se lentamente e revelando um brinquedo antigo, quebrado e sujo, com olhos negros que pareciam seguir cada movimento da família. As crianças, curiosas, aproximaram-se, mas a avó as afastou, dizendo que aquele não era um presente comum e que poderia carregar algo muito antigo e perigoso. Enquanto tentavam se recompor, a sombra se moveu de forma súbita, atravessando o chão como fumaça sólida. A cada passo, os móveis rangiam, o chão parecia ceder, e o cheiro de terra e podridão tornava-se mais intenso. O patriarca tentou retirar o brinquedo da sala, mas ao tocá-lo sentiu uma pressão forte nos braços, como se algo invisível segurasse com força. Ao olhar para o canto, percebeu que a sombra se aproximava lentamente, acompanhando cada gesto. A avó tentou chamar o espírito pelo nome, acreditando que assim conseguiria afastá-lo, mas ele permaneceu imóvel, observando, aguardando algo que ninguém podia compreender. Quando o relógio bateu meia-noite, a presença finalmente se revelou por completo. Uma figura alta, magra, com braços longos e desproporcionais, inclinou-se para a família, respirando fundo. Não emitia som, mas a tensão era insuportável, como se cada segundo carregasse anos de dor e solidão. O brinquedo no tapete, agora em movimento próprio, parecia vibrar com energia estranha, emitindo sussurros incompreensíveis que apenas as crianças conseguiam ouvir. A avó percebeu que aquilo não era apenas um espírito perdido, mas alguém que buscava companhia, alguém que esperou décadas para encontrar uma família que ainda acreditasse nele naquela noite de Natal. Na manhã seguinte, a família acordou exausta, com o relógio marcando horas a mais do que aparentava. O embrulho estava fechado, a sombra havia desaparecido, mas o cheiro persistia, assim como a sensação de que algo invisível ainda os observava. Desde então, a casa nunca mais foi o mesmo lugar. Moradores afirmam que, todo Natal, ao passar pela rua, podem ver a luz tremeluzindo através das janelas, ouvir passos suaves, risadas baixas e ver objetos movendo-se sozinhos. Alguns dizem que, se alguém olhar diretamente para a árvore de Natal à meia-noite, ainda é possível ver a silhueta alta e magra, esperando, paciente, que alguém abra um presente que jamais deveria existir, e que a solidão dessa presença só é mitigada quando encontra companhia, mesmo que por alguns instantes, na noite mais fria do ano.